Louvado seja Deus. Eu cumprimento a amada igreja, Pai do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Eu também já sou grato ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado sobre as nossas vidas. Então que nós cada vez mais possamos ser gratos a este Deus tão maravilhoso. Hoje, como o Diácono Neto já falou, primeiro culto, louvado seja Deus, primeiro culto do ano de 2026. Cada vez mais Deus venha nos abençoar, cada vez mais Deus venha nos direcionar o que Ele quer para nossas vidas e também para que nós possamos obedecer e seguir os seus mandamentos. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5. Louvado seja Deus. Capítulo 5, verso 17 até o 21. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo está feito novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos vós, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Porque ao que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feito justiça. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segundo os estudos, esta carta Paulo escreveu quando estava preso. E Paulo aqui vem exaltar para que nós possamos ter esperança celestial. Como diz aqui no versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Irmãos, muitas das vezes nós olhamos para este versículo, meditamos sobre esta passagem, e se nós formos olhar o que Deus tem feito em nossas vidas, o que Deus tem nos dado a cada momento que nós chegamos aos pés do Senhor, a cada momento que nós clamamos a Ele e pedimos sabedoria, pedimos entendimento, pedimos discernimento da Sua palavra, para que nós possamos viver segundo a palavra do Senhor, segundo os seus mandamentos.
E como diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, que nós possamos cada vez mais se renovar na palavra do Senhor. Este ano que se inicia, que cada vez mais nós possamos mergulhar diante da palavra do Senhor, diante dos seus ensinamentos, porque, como diz, as coisas velhas já passaram. Nós possamos alcançar e buscar coisas novas, segundo a palavra do Senhor, segundo os seus ensinamentos, porque viver numa nova vida em Cristo é uma transformação radical que acontece, louvado seja Deus, uma mudança geral, quer dizer, uma mudança de vida. Nós que não nascemos no berço evangélico, nós que conhecemos a Cristo já adultos, e as coisas que nós praticávamos, as coisas que nós fazíamos, isso nós tivemos uma mudança para viver, para buscar e andar segundo a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós achamos dificuldade, achamos batalhas, mas se nós formos olhar para as batalhas dos apóstolos, para as lutas, principalmente de Cristo, que veio sem pecado, sem mancha alguma, mas Ele se entregou pelas nossas vidas, para que nós possamos seguir os seus ensinamentos e que nós possamos cada vez mais seguirmos segundo a vontade de Deus, seguindo os seus ensinamentos, onde as coisas passaram e o poder de Deus é que temos uma nova vida em Cristo Jesus. Porque, irmãos, não há nada melhor, não há nada gratificante, não há outras coisas melhores se não for buscar Cristo, se não for estar sempre buscando ao Senhor todos os dias de nossas vidas, todos os momentos que nós tivemos dificuldades, tivemos alegria, mas sempre estamos na presença do Senhor nosso Deus, a qual nós estamos nesta terra, sendo embaixadores de Cristo Jesus. Aí o que é embaixador de Cristo? É um representante de Cristo aqui na terra, como um representante de algo nível, como país, governo, é aquele que está, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. Louvado seja Deus. Então, que nós, como sendo embaixadores de Cristo, que nós possamos transmitir e ser testemunha de Cristo aqui na terra, porque os dias são difíceis, as lutas vêm,
Mas se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos buscando segundo a vontade de Deus, buscar segundo os seus ensinamentos, buscar segundo os seus aqui na terra, buscamos sempre ao Senhor, porque Ele é perfeito, Ele é maravilhoso em nossas vidas, porque Cristo padeceu sobre nós, porque, como diz aqui, louvado seja Deus, Ele se fez pecado, se fez pecador pelos os pecados, louvado seja Deus, pelos pecadores. Ele se entregou a sua vida naquela cruz, que eu creio que não foi fácil, eu creio que foi muito sofrimento, muita amargura, muita tristeza ali, mas Ele veio fazer a vontade de Deus aqui na terra, e que nós possamos andarmos segundo a sua vontade. Eu sei que não é fácil, eu sei que não, muitas das vezes nós vamos encontrar dificuldade, vamos encontrar barreiras, mas Cristo diz que Ele venceu o mundo e vós venceremos, porque Ele venceu e Ele prometeu que nós iremos vencer, que nós iremos conseguir a vitória, que nós iremos passar pelas dificuldades, mas iremos encontrar a vitória, principalmente encontrar a vida eterna, a qual nós buscamos segundo a palavra do Senhor, segundo os seus ensinamentos, segundo as suas escrituras que Ele nos tem nos ensinado, que Ele nos tem nos dado através dos seus profetas, através dos seus ensinamentos, que todos os dias de nossas vidas nós possamos buscar ao Senhor, porque Deus é maravilhoso, Deus é grandioso em nossas vidas, Ele nos tem nos fortalecido, Ele nos tem nos sustentado, e que cada vez mais nós possamos buscarmos ao Senhor. Uma coisa eu sempre medito, que diz a palavra do Senhor: não se conformei com este mundo, nem o que no mundo há. Louvado seja Deus. E Ele diz: porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, que nós olhamos o que nós passamos, o que nós seguimos, mas um dia nós encontramos este Deus que transformou as nossas vidas, que nos deu um novo caminho, que nos deu um novo ensinamento, para que nós possamos viver segundo a vontade de Cristo, para que nós possamos viver segundo as Escrituras de Deus, porque Cristo padeceu, se fez maldito, se fez pecador, para que nós possamos hoje estar aqui glorificando e exaltando o Senhor
vosso Deus. Porque, como diz o louvor, eu não mereço, mas nós temos que amar ao Senhor, assim como Ele nos amou primeiro. E nós devemos retribuir com gratidão, com obediência, com adoração e em todo momento de nossas vidas, em todos os espaços que nós caminhamos, que nós andamos, devemos sempre entregarmos ao Senhor nosso Deus, que Ele possa nos andar sempre sobre nossas vidas, sempre no dia a dia, quando nós saímos de nossas casas, quando nós saímos para os nossos trabalhos, e que Deus possa nos estar sobre as nossas vidas, sobre o nosso dia a dia. Louvado seja Deus, porque Deus tem nos perdoado o nosso pecado, porque Deus tem, através de Jesus Cristo, tem nos dado sabedoria para que nós possamos seguir adiante, para que nós possamos seguir em frente diante das batalhas, louvado seja Deus, diante das lutas, mas o Senhor é Deus conosco. O Senhor é sobre as nossas vidas. O Senhor é perfeito sobre aquele que busca ao Senhor. Você olha a vida de Zaqueu. Ele ali não conhecia o Senhor, mas ele foi atrás de saber quem era Jesus. Então ele teve a vida transformada, porque Cristo prometeu a ele e ele seguiu o Senhor Jesus. Assim que nós possamos olhar para esses testemunhos de Cristo através dos seus ensinamentos que Ele tem nos ensinado àquele povo, através das suas parábolas que Ele tem nos dado, que nós possamos compreender e viver segundo a palavra de Deus. Como o jovem rico chega aos pés do Senhor e pergunta: o que fazer para herdar o reino do céu? Ele diz: vende tudo e me segue. E ele, que não queria se desfazer dos bens materiais, não queria jogar fora o que ele tinha conquistado, ele não quis seguir, não quis vender o que ele tinha e seguir o Senhor Jesus. Ele não quis, porque ele ficou apegado nas coisas materiais. Ele não quis dar as coisas que ele tinha conseguido aos pobres, mas o Senhor chamou ele: vende tudo e me segue. Então, muitas das vezes, as pessoas não querem seguir a Cristo, porque não querem deixar as coisas velhas, não querem deixar as coisas mundanas, mas Jesus transforma.
Jesus liberta, Jesus cura, porque o Deus que nós seguimos, o Deus ao qual nós estamos aqui glorificando, estamos aqui buscando, é o mesmo Deus de ontem e de hoje. E Ele faz milagre, Ele faz curas, basta nós crer. Assim como Ele fez coisas grandes no passado para o seu povo, para aquela nação, assim hoje aquele que busca ao Senhor, aquele que clama ao Senhor, como diz a palavra, aquele que busca, ele vai encontrar. Então, que quando nós buscamos ao Senhor em espírito e em verdade, quando nós buscamos este Deus com sinceridade, quando nós buscamos este Deus com perfeição, com sabedoria, e que nós entendemos o que Cristo quer de nós, quando nós entendemos o que Cristo deixou para que nós possamos seguir, o que nós buscamos, nós vamos alcançar. Nós vamos ser fiel a este Deus ao qual transforma as vidas do lamaçal para uma nova vida de alegria, para uma nova vida de conforto, porque Cristo já tem nos dado a nossa salvação, já tem nos dado vitória. Basta nós cada vez mais agradecer e sermos gratos ao Senhor nosso Deus, porque Ele é grandioso, Ele é poderoso em nossas vidas, Ele é perfeito em nossas vidas, principalmente naquele que busca ao Senhor em espírito e em verdade, porque Deus requer de nós que nós louvamos, que nós exaltamos e principalmente sermos testemunhas, sermos seguidores de Cristo e andar como Cristo andou. Você olha que Cristo sofreu, mas Ele venceu. Você olha que Cristo foi perseguido, humilhado, foi massacrado, mas era o propósito de Deus para Ele seguir e alcançar a vitória. Era o propósito de Deus que Ele viesse na terra e se fizesse pecador pelas nossas vidas, que muitas das vezes a gente não compreende, mas Ele ressuscitou e está vivo para que nós possamos glorificarmos ao Senhor e exaltar o Deus de nossas vidas, a qual nos tem nos chamado, a qual nos tem nos dado entendimento para que um dia nós possamos estar na glória, glorificando este Deus tão grandioso, porque Ele é maravilhoso, Ele é grandioso em nossas vidas. Louvado seja Deus, porque Cristo
nos transformou. E eu creio que quando nós estamos em batalhas, quando nós estamos numa dificuldade, e muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, muitas das vezes nós não temos mais uma solução, mas Cristo, se nós buscarmos Cristo, se nós entregarmos e temos paciência e esperar Cristo agir, Ele age no tempo dele. Muitas das vezes nós queremos seguir à frente, mas o Senhor conhece o nosso dia, o nosso amanhã. Deus conhece o nosso futuro. Então nós entregamos a Ele as nossas vidas, porque Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele nos transforma, e que nós possamos aproveitar, e que neste ano nós possamos buscarmos cada vez mais o Senhor aqui na terra e sermos embaixadores de Cristo, sermos representantes de Cristo aqui na terra, para que Ele possa nos fortalecer e alguém ver que nós somos segundo o coração de Deus, segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Basta nós seguirmos os seus mandamentos, os seus ensinamentos, porque, como Ele diz, o meu fardo é leve. Louvado seja Deus, porque Ele já tem nos concedido, e que nós possamos cada vez mais se reconciliar com o Senhor nosso Deus, que nós possamos estarmos nos pés do Senhor, estarmos firmes nos pés do Senhor, para que Ele possa entender, que nós possamos ter sabedoria e compreender a palavra do Senhor. Deus é maravilhoso em nossas vidas. Deus sabe e conhece a vida de cada um, porque Ele é grandioso, Ele é poderoso em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Esta é uma meditação, louvado seja Deus. Eu estava meditando sobre esta passagem. Deus tem nos colocado uma nova vida em Cristo Jesus, para que nós possamos viver esta transformação que Cristo nos tem nos dado sobre as nossas vidas.